Olá, amigos Bratugas! Está tudo bem com vocês? Connosco não poderia estar melhor. Eu sou o Maia. Eu sou a Carla. E sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal dos Bratugas, onde desta vez vamos fazer uma espécie de entrevista. Durante o mês de setembro, a Carla fez 4 anos de residência em Portugal. Sim. Acho que posso dizer assim. E, portanto, vamos fazer aqui uma pequena conversa entre a Carla, a contar sobre as suas experiências cá em Portugal, como é que foi o processo de decisão para vir para Portugal e também o que é que ela recomenda a quem está a planear vir para Portugal ou quem é recém-chegado a Portugal ou até mesmo quem já está cá há muito tempo. E portanto, vamos ver como é que têm sido estes 4 anos. Falta um ano para tu conseguires também a nacionalidade, não é verdade? E portanto, este número não é os 5 anos, porque os 5 anos ela já consegue a residência, mas também já tem um tempo cá em Portugal, então acho que os 4 anos é um número bom para fazermos este tipo de entrevista. Do vosso lado, o que é que nós esperamos que vocês façam? Deem like, comentem muito. Digam também quem já veio ou quem tá para vir. Qual é um conselho que vocês dão também para os portugueses que nos assistem? Qual o conselho que vocês dão para quem quer vir para Portugal? Já que Portugal também é conhecido como um país de imigrantes, né? Muita gente vai para os outros países. Então, muitas vezes, tem algum conselho. Até quem já saiu de Portugal, foi morar em outro país e voltou. Então, todos os conselhos são bem-vindos, porque emigrar, não importa a nossa nacionalidade, nem o país, nem sempre é tão fácil. E sempre tem aquelas dicas que nos ajudam. E se vocês fizerem isso, também vão estar a fazer com que este vídeo chegue a mais pessoas. Por isso vão estar a ajudar também outras pessoas a encontrar este vídeo e a conseguir perceber também este lado. É isso que nós estamos a contar convosco. Sigam-nos também no Instagram, os _Bratugas, está a aparecer aqui de baixo, ou aqui de baixo. E portanto, vai ser também bom para vocês poderem ver também outro lado, viagens que nós fazemos em tempo real, vocês conseguem ver por lá. E também outros assuntos, não é? E quem nos segue já sabia que eu já tinha feito 4 anos morando em Portugal. Porque no dia dos 4 anos eu postei um Reels mostrando um pouquinho da minha trajetória aqui em Portugal. Por isso, sem mais demoras, rola a vinheta e vamos para o vídeo. Vamos aproveitar que nós estamos aqui também num cenário diferente. Sim. Nós estamos sentados porque o vídeo também é diferente, vai ser numa perspectiva diferente. Mas continuamos a gravar de pé, ok? Também já fizemos aqui uma pequena reforma aqui no espaço onde nós gravamos, então tem essa diferença. Vamos então começar com a entrevista. Tô nervosa. Eu sou o Manuel Luís Goxa e... Tô me sentindo no Faustão. Arquivo confidencial. Os brasileiros vão saber. E a primeira pergunta é muito óbvia, que é: porque é que tu escolheste vir para Portugal? Eu não escolhi vir para Portugal. Não. Então como é que foi esse teu processo de... Pois, quem é meu amigo mais próximo sabe, e eu também não escondo isso, que Portugal nunca esteve nem na minha última opção para morar fora. Porém, Portugal me escolheu. Um certo dia fui com meu padrasto fazer um exame e estava passando um programa, passava todo dia de manhã numa emissora muito famosa no Brasil, falando das famílias que estavam vindo para Portugal para emigrar, para estudar, empreender e tal. Minha mãe já sabia desse meu desejo de estudar fora e de morar fora. Ela falou: ai, por que você não se inscreve? Eu, sim, nem dei bola. Aí chegamos em casa, tal, um pouquinho, ela, olha, essa universidade aqui, eu acho que tem o curso que você quer, que era a universidade, eu acho que é o Instituto Politécnico de Leiria. É uma universidade. Não sei, eu não lembro. Aí ela, vamos se inscrever. Eu me inscrevi naquela. Ok. Pensando assim, não vou passar e não vou pra lá. Porque meus planos eram outros. Eu queria muito ir pros Estados Unidos. E aí, com isso, fui conversando com algumas amigas e tal. E uma amiga minha falou assim: se inscreve em Aveiro. Porque eu conheço um rapaz que foi lá, gostou muito da cidade e tal. E blá, blá, blá. Eu não queria ir pra nenhuma cidade grande, tipo Lisboa, Porto. Eu já não desacostumei de morar numa cidade grande. Falei, tá bom, vou me inscrever em Aveiro. Mas também fiz a inscrição daquele jeito. Se passar, passou. Se não passar, ok. A resposta era pra ter saído no dia do aniversário da minha mãe, que é 19 de maio. Não saiu, eu, ok. Era um sábado, lembro até hoje. Aí no domingo, fiz minha vida normal e tal.
Depois do almoço ali, falei, não, vou deitar, assistir alguma coisa e tal. Quando eu entro acho que eu entrei no Facebook e nos grupos que eu já estavam dizendo, saiu a lista de Aveiro. Aí eu falei, se eu tivesse sido selecionada, eles tinham me mandado um e-mail. Mas, na curiosidade, fui ver. Quando eu entrou lá, aprovada. Aí eu fui começar a ficar um pouco mais empolgada. Mas até então, tava assim, não tava 100%, porque eu não queria... Não é que eu não queria. Eu nunca tinha olhado para Portugal nesses olhos para morar fora. Basicamente é essa a história resumida. Então, e tu entras na Universidade de Aveiro? Sim. Sabias que ias passar pelo menos uns tempos em Portugal? Sim. O que é que tu já conhecias de Portugal? Nada. Nada? Não conhecias nada? Não é para dizer que não conhecia nada. Nunca foi. Além daquilo, né? A gente, no Brasil, tem aquele olhar... como eu posso explicar assim? Nós temos uma imagem, digamos, ruim de Portugal. Por causa da colonização, por causa de tudo. Então, era aquela coisa. Eu não estava muito interessada, então eu não conhecia muita coisa. Eu não vou dizer, sabia o básico. Lisboa, Porto, Cristiano Ronaldo. Sim, sabia. Mas assim, outras coisas não. Então, e isto aqui também para as pessoas que são portuguesas e que desconhecem o quão Portugal é conhecido no Brasil, Porquê que isso acontece? Não passa nada de Portugal ou... A cultura portuguesa no Brasil, pelo menos assim, pode ser que tenha lugares que tenham mais portugueses que tem a cultura maior. Mas eu nunca tive muito acesso à cultura portuguesa, realmente. Até pisar em Portugal, o único português que eu já tinha ouvido falar, assim, falando mesmo, era o Cristiano Ronaldo e aquele ator que fez novelas no Brasil. Sim, o Ricardo qualquer coisa. Eu agora não estou recordado. Então, eu não sei. Mas também, assim, aquela coisa, porque o coitado do ator português tinha 2 falas, acho que na novela inteira, do Mano. Entretanto, eu creio que ele fez mais papéis. Não, ele fez, mas era sempre... Mas já com o sotaque de televisão do Brasil. Pois, então, era aquela coisa, não é igual aqui em Portugal que se consome as novelas, as músicas, basicamente novela e música, digamos assim. Então, tem uma cultura maior brasileira aqui em Portugal. E eu acho que desde antes do boom da imigração, correto? Sim. A partir dos anos 80. Pois. Que veio acompanhado também com o boom, mas eu creio que as novelas que passavam cá em Portugal a partir dos anos 80, eu creio que é isto, que eram mais novelas brasileiras. Pois. E ficou desde essa altura. Então, tu vens para Portugal em 2018, em setembro de 2018. 9 de setembro de 2018. E como é que foi o impacto de tu vires morar para Portugal, especialmente vindo sozinha? Então, eu queria muito, não vou dizer, não. Depois que eu passei, que eu comecei a pesquisar, principalmente de Aveiro, comecei a ver tudo, eu fui ficando empolgada. Normal. Sempre ficava naquela, e se eu não gostar, e se eu não gostar? E o que todo mundo, eu também não contei pra muitas pessoas, mas o que todo mundo me dizia era, vai, se você não gostar, você tem sua vida aqui. Porque eu tenho minha mãe lá, tem tudo. E eu fui encarando assim, realmente, é uma experiência. Se eu não gostar, eu termino o mestrado e vou embora. Então, pesquisei tudo, a questão que falam, que a gente vai falar mais pra frente, sobre a questão da xenofobia, do preconceito e tal. E eu vim preparada, porque é igual, eu já vou dar uma dica aqui que eu acho que é primordial. No planejamento, ou planeamento em português de Portugal, a gente se preocupa muito em saber que os documentos precisa, saber isso, saber aquilo, quanto dinheiro a gente tem que ter, que realmente o dinheiro é importante, mas muitas pessoas não se preocupam com a parte psicológica. E imigrar não é fácil. E a parte psicológica pesa muito, porque você já pode chegar aqui em Portugal. Igual, tem N casos que acontecem, que a pessoa chega, consegue alugar uma casa logo, consegue um emprego, às vezes até na área logo e tal, só que o psicológico dela tá arrasado, porque não é fácil, ainda mais quando a pessoa realmente vem sozinha. Eu vou dizer assim, eu achei que o impacto ia ser maior, igual quando a minha primeira viagem internacional foi para os Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, eu me sentia realmente em outro mundo. As pessoas são diferentes e tal.
Quando eu cheguei aqui, eu falei, tô no Brasil. Não sentia. Claro, o sotaque é diferente, mas a afeição, a arquitetura, porque a gente tem muito, né, da arquitetura portuguesa, então pra mim eu tava no Brasil. E eu saindo do aeroporto, indo pro hotel, que eu fiquei a primeira noite em Lisboa, porque eu já cheguei tarde, para no carro, para do lado, a gente parou no semáforo, para do lado um carro com música brasileira à altura. Aí eu falei, realmente eu tô no Brasil. Isso faz-me lembrar também um pouco quando eu cheguei no Brasil, também não senti aquela diferença, ainda para mais que eu passei pela imigração. Se bem que eu acho que eu peguei uma estagiária porque, enfim, isso fica para outros contos, o que é que aconteceu na minha imigração quando eu cheguei no Brasil, mas eu também cheguei e não senti aquele choque de que estou num país diferente. Para mim eu estava em Portugal na mesma, não tive que falar outra língua, não tive que... Não sei, eu olhava para as coisas, via tudo em português, então eu estava em Portugal, para mim, não tive aquele choque, aquele impacto que normalmente se tem, mesmo quem viaja na Europa e tem na Europa e com o espaço Schengen, que não tem fronteiras e não precisa de passar por nenhuma imigração, normalmente há sempre aquele choquezinho de, ok, estou num país diferente, e no Brasil eu não senti, se calhar deve ter sido isso que... Sim, eu acho que a questão da língua facilita muito, porque, querendo ou não, a gente pode falar todas as línguas do mundo, mas a gente sempre vai se expressar melhor na nossa língua. Então eu acho que essa questão da língua mesmo, da gente chegar e ver um bem-vindo, ver as coisas na nossa língua, dá mais aquele ar de familiaridade mesmo. Então eu acho que é isso. E agora também uma nota, no outro dia, foi ontem, acho eu, que nós estamos a gravar isto, portanto foi uma sexta-feira. Eu estava a ir para o meu local de trabalho e passa uma daquelas carrinhas, caminhonete, não é? No Brasil. Um funk alto. Foi. Quando eu estava fazendo... E era um português que estava a ouvir. E quando eu estava fazendo... Foi realmente quando eu fiz a rotunda para vir para casa... Tava, e eu fiquei, gente. Aí eu achei que era um brasileiro. Eu pensei, ai meu Deus, lá vem um brasileiro. Sexta-feira recebeu o pagamento e já tá na felicidade, já pensando onde ele vai gastar o pagamento à noite. Não, mas ele estava a trabalhar e era português. Não, sim, mas ele já tava naquela empolgação que ontem muita gente recebeu o pagamento. Sim. Então ele já tava nessa empolgação. Sim, então o impacto foi um impacto normal? Foi, eu não sinto que foi um impacto assim, ai meu Deus. Claro que tem coisas, igual eu falo, por não ter muito da cultura portuguesa, no início eu não entendia nada. Não é que a gente quer ser os implicantes. Não, o sotaque é diferente. Sim, eu também, por exemplo, tem hora que a gente... teve duas pessoas, ou uma, agora não estou recordado, mas que eu não conseguia entender nada do que ele falava. Eu sei que falei muito com ele, agora, o que é que eu falei com ele... Não faço ideia. Grande bigode arame. É o bigode arame. Pois, assim, no início eu senti muito o peso de não entender. Por mais que eu mesmo prestasse atenção, tentasse ler os lábios, focar mesmo na boca da pessoa pra ver, não conseguia. E eu, quando cheguei, fui morar com 2 portuguesas. As primeiras 2 semanas... eu só concordava. Sim, e mesmo hoje, tem vezes que eu não entendo aquilo que tu estás a falar. Tem outras vezes que és tu que não entendes o que eu estou a falar. E por aí vai. Ainda tem algumas coisas que tem hora que a gente fala e tal, então não dá pra entender. Então eu acho que essa foi, assim, o meu impacto. E o outro impacto, pelo menos pra mim, foi o inverno. Meu primeiro inverno aqui, eu me perguntava o que eu tinha inventado de vir pra um lugar frio. Hoje eu amo frio, amo mesmo. Então, é aquela coisa. Mas no meu primeiro inverno, eu ficava, não. Eu não queria sair de casa. Eu tinha que ir pra aula, eu ia na aula mesmo assim, olha, só por... pensando assim, realmente eu preciso ir. Porque eu não... Foi intenso, muito intenso. Então, como é que foi a tua adaptação ao país? Foi boa. Penso que foi muito boa. Foi melhor do que eu imaginava. Tirando esse ponto ali do sotaque, até eu conseguir ir, né, aprendendo, acostumando o ouvido, né? Porque eles já convivem com o sotaque brasileiro desde da década de 80.
Década de 80. Não. De 1980. Não sei se até será antes. Pois. Com o MPB, talvez antes. Mas ali que começou a vir 60, 70 principalmente, e depois também, por exemplo, a banda desenhada, a história em quadradinhos, não é? Como vocês falam. História em quadrinho. Ela vinha traduzida, mas vinha traduzida no português do Brasil, não vinha traduzida no português de Portugal. Então nós começámos a ter esse maior contacto nessa altura, e depois, a partir dos anos 80, foi em força. O boom da imigração, porque também 90 acabou... principalmente, com a imigração. Porque depois que acabou a ditadura aqui em Portugal, que começou o boom também dos imigrantes brasileiros. Então eu acho assim, depois que eu comecei a treinar meu ouvido e tal, foi tranquilo. A comida eu gosto muito, sou mais portuguesa do que ele. Gosto de bacalhau, gosto de azeitona. Só não bebo vinho, mas não bebo nada. Então, e o que é que tu achaste dos portugueses? A minha experiência com os portugueses até hoje foi muito positiva. Desde o início também foi. Eu olhava pra eles e achava assim, são brasileiros um pouco mais brancos com sotaque diferente na fisionomia. Eu não sinto que nós somos tão diferentes. E nas características psicológicas, vá? Como assim? Não, é diferente, não é? Temos uma cultura diferente, não é? Claro. Para falar nesse aspecto também. Sim. Nesse aspecto, sim. O português, ele é muito direto. Você vai perguntar pra ele, fulano de tal, vamos ali? Se ele não quiser, ele vai simplesmente responder, não. Pronto. Ele não vai, o brasileiro não. Se falar, Carla, vamos ali, eu não quiser ir, eu vou falar, é que eu já tenho um compromisso nessa hora. Por isso que eu não vou poder ir. Não. O português, não vou, não me apetece, que nem eles falam. Então, às vezes, para muito brasileiro, isso é um choque. Eu já sou sincera, aqui eu já tô ficando até demais, que esses dias, eu não sei o que você me perguntou, não sei se você lembra também, que ele me perguntou uma coisa, eu respondi ele, nossa, mas você já tá bem portuguesa mesmo. Porque eu respondi assim, também não, não dei aquele jeitinho pra ficar mais bonitinha a resposta, só respondi. Então, assim, sinto isso, e eles não são, digamos assim, não são todos, mas não são igual os brasileiros, que a gente já chega sorrindo e tal. Eles meio que são mais fechados. É o jeito deles, cultural, que a gente já chega, a pessoa fala, oi, a gente já tá rindo, contando a vida. Não. O português, ele te responde educadamente, tal, se você perguntar, mas ele não vem com 1000 sorrisos e 1000 perguntas a respeito de você. Então, é esse o choque, mas eu já sabia, então eu meio que já estava preparada. Claro que você não está preparado para tudo, mas para mim não foi um choque assim, meu Deus do céu. Não, para mim não foi. Então, e agora, até porque já perguntaram, já nos fizeram essa pergunta, o que é que tu achas dos portugueses agora, falando mais ao nível de namoro, romance, como é que eles são? Olha, eu já tinha namorado no Brasil e agora com o meu lindo princeso, claro que eu não posso generalizar nem os brasileiros e nem os portugueses, porque é uma experiência de né? Então eu não posso falar, é assim com todos os brasileiros, é assim com todos os portugueses. Mas eu sinto, pela minha experiência, lembrando sempre a minha experiência, que o namoro com o português, ele é mais maduro, posso dizer. Como o vinho, não é? Ele é mais maduro. Não tem aquele ciúmes exagerado. É tanto que no início eu era muito ciumenta. E eu tive que aprender a lidar com esses ciúmes. Mas eu aprendi a lidar com esses ciúmes porque eu sabia que eram inseguranças que eu tinha por causa do meu relacionamento no Brasil, que me deixava insegura, então eu era muito ciumenta e tal. E aqui não. Eu já percebi que, não vou dizer, são santos. Não. Mas eu sinto que os relacionamentos com o português é mais maduro. Não tem aquela coisa de que, você não pode sair com suas amigas. Você não pode fazer isso. Também não vou dizer que no Brasil não tem namoros que são assim. Mas pelo histórico, assim, que se eu for falar, de amigas próximas, sempre teve um relacionamento que tinha aquela coisa,
Ah, não, mas você não pode ir pra tal lugar fazer isso. Você não pode ir com as suas amigas. Ai, vai sair com suas amigas sozinha? E não sei o quê. Ah, não, eu vou jogar futebol e não sei o quê. E você vai ficar em casa. Então, eu sinto que, assim, é um relacionamento, digamos, mais maduro. Eu sinto isso. E também outra coisa que eu vejo. Esses dias eu tava até comentando com ele. Tem casais que no Brasil nunca estariam juntos. Pela questão da aparência física. Porque também não vou dizer, são todos no Brasil, não. Mas homens muito bonitos, às vezes até bombados e tal, nunca namorariam com uma mulher gorda. E aqui eu já vejo que, às vezes você vê assim, homens lindos mesmo, assim, modelo, com uma mulher gorda ou não tão bonita, e você fica assim. Aí eu olho, pra mim ainda é um choque, porque pra mim é algo, vivi 24 anos da minha vida vendo aquilo. Então pra mim é algo ainda surpreendente. Às vezes eu fico chocada por causa dessa questão que realmente é cultural. Aqui eu não vou dizer que no Brasil não tem, e que aqui também é tudo assim. Não, mas eu acho que eles olham mais a questão, realmente, a personalidade da pessoa, se é uma boa pessoa e tal. Não é só naquela coisa física. Claro que tem, óbvio que você também não vai ficar com uma pessoa que você não sente o mínimo de uma atração física. Mas não sinto que é um ponto tão importante como é no Brasil. E agora vamos então talvez apimentar aqui um bocadinho. Lá vem polêmica. Alguma vez sofreste algum tipo de preconceito cá em Portugal? Não. É complicado. Eu não diria que foi preconceito. Eu diria que foi gente sem noção. Eu não posso dizer, não existe. Existe. Infelizmente vai existir aqui. Existe com os portugueses no Brasil. Existe com os portugueses que vão, principalmente, por exemplo, para a Suíça, para Luxemburgo, para a França. Vai existir sempre. Então é aquela coisa. Existe no mundo todo. Não vamos negar que não exista. Mas eu nunca sofri nada assim demais. Foram comentários sem noções. Mas eu soube lidar com eles e não me abalou. É igual eu falo. Como eu já vi tão preparada, porque se você entrar na internet, é o que mais tem. Porque os portugueses não gostam dos brasileiros, porque eles maltratam gente, não sei o que, não sei o que. Sempre fui muito bem tratada. Tirando esses comentários, que foram 3, eu acho, no máximo, em 4 anos, nunca me senti... Sempre fui bem tratada por todos. Então é aquela coisa. Sempre vai ter. Mas a gente também tem que saber lidar. E muita gente, às vezes, não é nem o preconceito. É como eu falei antes, na questão cultural. Muitas vezes os portugueses são muito sinceros. E o brasileiro é muito sensível, doído, sei lá, não sei se é a palavra que eu posso usar. Então ela fala alguma coisa, o português responde da forma que eles respondem, secamente. É porque ele não gosta de brasileiro. Não gosta de brasileiro. Infelizmente é. Não vou dizer. Conheço amigas que tiveram casos realmente pesados e tenho certeza que acontecem, mas muitas vezes são coisinhas, a forma de responder que o brasileiro já se dói. Infelizmente, alguns se doem. Não vou falar que são todos, mas alguns sim. Tu terias feito alguma coisa diferente no teu planeamento ou planejamento, como se diz no Brasil, para vires para Portugal? Teria havido antes. Antes? Sim. Como assim antes? Porque quando eu terminei a licenciatura, eu ainda fiquei naquela, eu ainda tentei passar no mestrado no Brasil e tal. Fiquei ali tentando. No Brasil é tudo mais difícil, a questão do processo seletivo, né, para entrar no mestrado. Eu acho que eu teria vindo antes, eu acho que antes também teria tido mais oportunidades. Acho que aqui, porque ainda não tinha esse boom de brasileiros. Acho que basicamente isso. Acho que assim, o planejamento é aquilo, como eu já falei. Saber os documentos de fontes confiáveis, que são as fontes do governo. Porque eu vejo muito... porque fulano disse esses dias... porque fulano disse que agora não precisa... São 7 anos para tirar a cidadania. Não, são 5. Continua sendo 5. Tá no site dos negócios estrangeiros. Tá lá no site, 5 anos. Você tem que ser maior de idade, ter 5 anos morando legalmente em Portugal,
Deu o negócio da polícia lá, que você não matou ninguém, não fez nada. Registro criminal português, 5 anos e pagar a taxa. Ponto final. Então, é aquela coisa. Você viu um ano, as leis mudam muito. É o que eu falo. As leis aqui em Portugal mudam muito, mudam muito. Então, o que era a lei quando eu cheguei aqui, para hoje é totalmente diferente. Então, sites confiáveis, trazer dinheiro. Infelizmente, assim como no mundo todo, devido a tudo que estamos passando, principalmente aqui na Europa, trazer uma boa quantidade de dinheiro. Por quê? A renda tá cara, o aluguel no caso. Comida está cara. Quando eu cheguei aqui em Portugal, dividia apartamento, a comida só comprava pra mim. Então com 25 ou 30 euros eu comia a semana muito bem e não era aquela coisa, ai, nossa, hoje eu não vou comprar isso. Não, comia muito bem, tudo que queria basicamente. E hoje a gente vai no mercado, com 25 euros a gente não traz nada. Então isso. E o principal, também ter um planejamento psicológico. Porque não é fácil. Ainda mais pra quem vem sozinho. Ah, eu vou estudar, vou isso e tal, vou trabalhar e tal. Não é fácil. Uma hora ou outra, tem dia que você fica... você começa a pensar... no Brasil, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Muita gente abre mão do diploma. Às vezes lá no Brasil era engenheiro, advogado. Apesar que advogado aqui ainda é fácil de conseguir trabalho. Mas engenheiro, era, sei lá, professor, e às vezes vem pra cá e tem que trabalhar numa fábrica, trabalhar na restauração, né, que são os restaurantes, tem que trabalhar de faxineira. Então, é difícil você abrir mão disso. Mas é aquilo, você tem que ter um objetivo. Ninguém vai chegar aqui já trabalhando na sua área. A não ser que sejam áreas que sejam carenciadas aqui em Portugal, que realmente você já consiga um emprego lá do Brasil para vir empregado. Nos outros casos, não. Você não vai conseguir. E todo mundo... outra frase também que eu tenho, que eu ouvi uma vez é... A partir do momento que você decide sair do seu país, no momento que você entra no avião, é a sua gestação. No momento que você pisa no outro país, você nasceu. Ali você não é filho de ninguém. Você é só mais um imigrante tentando a vida. E eu acho que eu já disse isso em algum vídeo. Já, mais que um. Pois, é uma frase que eu levo pra mim e eu falo pra todo mundo que quer emigrar. Seja pra Portugal, pros Estados Unidos, Canadá, Austrália, pra onde quiser. Você tem que ter esse pensamento. Você nasceu. Eu vou me anular. Não, você não vai anular. É outra coisa também que eu quero falar, que eu acho que é importante falar. Você não vai anular o que é você, a sua cultura, o seu país. Só que você tem que aprender a dançar conforme a música. Aquele dali é o novo país. Assim como o Brasil nunca mudou a sua cultura por causa dos tantos de imigrantes alemães, portugueses, chineses, japoneses, italianos e outros, que a gente também já teve até um vídeo, vamos deixar aqui reagindo às outras etnias, que a gente até não imagina que tem no Brasil. Então, a gente não mudou o nosso jeito. Eles se adaptaram ao nosso jeito. Então é a mesma coisa. Eu sou brasileira, sempre vou ser brasileira. Mesmo ano que vem, quando eu pegar o meu cartão cidadão, que é como se fosse a nossa identidade, que diz que lá eu sou portuguesa, eu sempre vou ser brasileira. Isso daí nunca vai mudar. Amo meu país. Não gosto que falem dele. Ainda mais quem nunca pisou o pé lá. Igual eu também não gosto que falem de Portugal quem nunca veio aqui. Eu brigo pelos dois. Durante estes 4 anos que tu estás cá em Portugal, achas que tiveste alguma mudança na tua vida, na forma de pensar, na forma de estar? Achas que sofreste com alguma alteração com estes 4 anos cá em Portugal? A ser mais paciente. Apesar que tem dias que não. Eles são muito... É igual, eu também já falei, acho que em vários vídeos. Eles são muito aquela... Viva o momento. Num relacionamento com português, às vezes o vivo momento é... Sim. Mas eu acho que é isso. E sei lá, eu acho que também a gente falamos, acho que no nosso último vlog que a gente foi pro Porto, que é aquela coisa, as facilidades da gente conhecer lugares novos sem ter que pagar muito. E principalmente ser numa longa distância. Outra coisa que a gente tava falando ontem também. Até que eu tava falando. Uma coisa
que eu quero muito aprender com os portugueses é... Eles brigam, aconteceu alguma coisa, eles vão lá, brigam e passou. E o brasileiro não, ele pode brigar, tal, fazer as pazes, mas ele sempre vai estar ali remoendo aquilo. E eles não. Eles brigam, 1 minuto depois eles já estão, vamos tomar café? E aprendi a tomar café. Não tanto quanto ainda, porque só tenho 4 anos aqui, mas já aprendi a tomar café. Eu acho assim, não mudei o meu jeito e tal, sou a mesma, só que aquela coisa. Eu comecei a absorver a cultura, porque eu sabia que eu queria ficar aqui. Com 1 mês eu já disse pra minha mãe que não voltava. Ela também meio que ficou naquela esperança que eu ia voltar. Com 1 mês eu falei, não volto, não volto, não volto. Como sopa, pra quem me conhece sabe que isso também foi uma mudança cultural enorme. Pois é, hoje até como uma sopa. Olha, bebo café, daquele café expresso, então é uma mudança. E eu também acho que, apesar de tudo, a cultura, o jeito, eles são muito parecidos. Claro que o brasileiro é mais e o português é mais sim. Mas eu acho que... Eu acho que é aquela coisa. São culturas diferentes, mas também são culturas parecidas. Ou seja, é uma linha tênue. Aquilo que é de diferente não é aquela diferença grande ao ponto de ser um choque. Sim. Então é fácil. Claro que isto na prática não é assim tão simples, não é? Tem gente que sofre mais. Eu posso até conhecer muita cultura do Brasil na teoria, mas depois chego lá e eu sei, porque eu já estava preparado quando fui no Brasil, mas cheguei lá e esqueci-me de muitas coisas, não é? Na prática é diferente. Mas eu acho que é isso. É cultura diferente, mas também cultura igual. É uma linha... E a diferença não é muito grande. Sim, eu acho que assim, de diferente... que eu mudei... Não. Óbvio que aqui as coisas são diferentes, são mais... calmas, no tempo deles. Isso pra mim no início... E eu acho que a gente até falou também no vídeo. No início do namoro, isso era um problema. Porque eu tava... E ele... E eu tive que aprender a lidar com isso, assim como ele teve que aprender que pra mim tudo é assim. Vamos. Ainda é. Mas com calma, sempre. Bastante. 4 anos depois, tu podes dizer que estás arrependida de ter vindo para cá? Não. Tu já disseste que até terias vindo antes, não é? Sim, eu não me arrependo. O que eu procurava, cada um tem seu objetivo, era... Não posso dizer que eu morava num lugar muito perigoso, não posso dizer que eu tinha uma vida má no Brasil. Então, era mesmo um desejo que eu tinha de mudar. Eu desde de nova, queria muito sair do Brasil, conhecer outros lugares. E eu também queria muito fazer o mestrado. Então, eu juntei o útil ao agradável. Não também, hoje se me perguntarem, você ainda sonha em morar nos Estados Unidos? Não sonho. Então daqui a 4 anos também não vais querer mudar outra vez? Ou daqui a 5? Não. Eu realmente, hoje, eu gosto muito de Portugal e gosto muito de Aveiro. Não tenho vontade de sair daqui. Não posso falar. Não. Por exemplo, se surgir uma oportunidade, vamos supor, de trabalhar, acho que nem de trabalhar, seria mais estudar. Não, vou passar 6 meses, 1 ano morando, sei lá, eu iria, porque também é uma forma de conhecer outras coisas. Mas assim, eu quero morrer aqui em Portugal. Também não digo, nunca vou voltar pro Brasil. Que também foi uma coisa que a gente já conversou. Se um dia a gente precisar ir pro Brasil, iremos. Mas eu sinto que o meu lar hoje é em Portugal. Nada contra o Brasil. Amo meu país, amo minha família. É a coisa que mais dói, eu acho que pra todo mundo, é estar longe da família. Mas é aqui que eu me sinto em casa. É tanto que, algumas pessoas sabem, outras não. Na pandemia, em 2020, eu fiquei o ano todinho no Brasil. Só que eu não conto... Eu conto os 4 anos porque meu coração sempre esteve em Portugal. Eu tava no Brasil, claro, tava com a minha família, passei por tudo com a minha família, mas o meu lar é em Portugal. Não adianta. Então, e como é que foi passar esse ano no Brasil? Foi um choque. Eu acho que eu tive mais um choque cultural voltando pro Brasil, depois de ficar quase 1 ano em Portugal, do que... eu já tinha ido em 2019, passado 1 mês no Brasil. Foi um choque. Depois de 9 meses, foi um choque.
Primeiro o calor. Eu já não gostava do calor. Não, sofri no frio? Sofri, mas preferi o frio. E aquela coisa, o jeito, não sei. Foi chocante. Não é o jeito e tal, mas sei lá, não... E também aquela questão. Aqui eu já tinha tido a experiência de morar sozinha. Eu fui visitar minha mãe, então é aquela coisa. Quando a gente mora com os pais é uma coisa, quando a gente mora sozinho é outra. Então não sei se foi esse choque de, eu ter mais minha independência, liberdade, e lá não. Então eu acho que foi. E também foi esse choque no Brasil, ainda mais que eu fui, como todo mundo, a gente foi pego de surpresa. Então foi bem complicado, mas já passou. Que conselhos é que tu darias a alguém que está a planear vir para cá, para Portugal, ou para quem já está até mesmo recém-chegado em Portugal? Que conselhos é que tu dás a essas pessoas? Voltando no ponto, planejamento em sites confiáveis do governo, planejamento financeiro, ainda mais para quem vem sozinho, mas ainda mais para quem vem com família, para não passar dificuldade, psicológico. E o principal que eu digo, todo mundo, porque tem brasileiro que mostra uma vida aqui totalmente diferente. Gente, na internet todo mundo é bonito, todo mundo é feliz, todo mundo tem a vida muito boa. Só que, gente, isso daqui é 1%, nem 1% da nossa vida. É igual, todo mundo fica, porque os brasileiros ficam fazendo o que eu compro com 10 euros em Portugal, que eu já vi muito na internet. O povo reclamando. Gente, eu nem sei, assim, eu fico, nem sei o que falar pra essas pessoas. Eu, quando vim pra Portugal, queria muito saber os preços das coisas. Naquela época não tinha esse boom de brasileiro. Eu nem sabia o nome dos mercados. Sabia, mas os mercados, eu acho que o único que vendia era... Online era só um, aquele vermelhinho. Os outros não vendiam online. Eu acho que só começaram na pandemia. Então, eu queria ter um... eu acho que o do passarinho também. Nem sei se é mais um passarinho. Antes era um elefante, agora é um passarinho. Pois, então, é um passarinho. Do elefante que já teve até no Brasil. Mas eu queria ver, porque a gente quer ter... Saber. Você tá indo pra um lugar totalmente diferente. Igual, quem é muito apegado a comer arroz, feijão todo dia. A pessoa quer saber como é, que tipo de feijão tem e tal. Então eu acho que é mais nesse intuito. Não é ficar falando, com 10 euros dá pra passar. Você sabe que 10 euros... Gente, com certeza com 10 euros você não come o mês todo. Se você acredita nisso, me desculpe. É isso que eu tenho pra falar. Por último, ainda vale a pena vir para Portugal? Eu acho que sim. Eu acho que tudo depende do seu objetivo de vida. Brasileiro, a gente brota do chão, assim, em todo lugar. Quando eu cheguei, tinha menos, mas hoje tem muito mais. Estimas, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu li um relatório do CEF sobre imigração, porque também tá na minha dissertação do mestrado, que eu também tô mexendo com essa parte. Brasileiros legais e ilegais, hoje aqui em Portugal, tenha 500 mil. Tirando os que já têm a dupla cidadania. Sim, e também saiu uma reportagem na semana que nós estamos a gravar de um canal que nós não vamos referir o nome, que se vocês procurarem por essa reportagem, de se certeza... quiserem chamar nós para fazer um... Sim, de certeza que vocês vão encontrar na internet, se vocês pesquisarem, mas lá referia que 7% da população da cidade de Braga, para quem não sabe, vocês têm a área metropolitana do Porto e de Lisboa, ou melhor, de Lisboa e do Porto, que são as duas maiores cidades populosas, e tem a cidade de Braga, que é logo a seguir a cidade mais populosa. A área metropolitana não é uma cidade, ok? São várias cidades. Mas depois vem logo a seguir Braga, e 7% da população de Braga é brasileira. Tanto então, que ela é conhecida como a queridinha dos brasileiros. Então é uma incidência grande. Por o tamanho de Portugal, por o tamanho da população, que são 10 milhões, ter 500 mil de pessoas, de brasileiros, tirando os que já têm a dupla nacionalidade, eu estimo, assim, que tenha pelo menos 1 milhão de brasileiros em Portugal. Entre dupla nacionalidade, cidadania... Eu acho que tem um pouquinho mais de 1 milhão. E legais, eu penso que tenha 1 milhão de brasileiros. Ou mais. Mas assim, dados oficiais são esses mesmo. Eu acho que vale a pena desde que você saiba o que está fazendo. A situação no Brasil não está fácil. Assim como aqui também não está fácil. As coisas estão caras, como já foi referido. Devido a tudo que sabemos,
né, que está acontecendo no mundo e principalmente aqui na Europa. Então, não é fácil. Você tem que ter aquele objetivo. Eu vou para Portugal porque isso. E saiba desde o início. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Fácil você sair da sua casa, dali de onde você tem uma rede de apoio, de onde você conhece tudo. Ah, você é filho do fulano, o seu Zé te conhece. Aqui você é mais um imigrante tentando a vida. Então eu acho que a pessoa que quer vir para Portugal, ela tem que planejar muito bem. Tem que saber, não, eu vou para Portugal por isso, por isso, por isso. Ah, eu vou para Portugal por causa da segurança. Sim, é o quarto país. Acho que não saiu outro ranking. Sim, é o quarto país. É o quarto país atualmente mais seguro do mundo. Tem suas coisas ruins? Tem. Nenhum lugar do mundo é perfeito. Mas tem suas coisas boas. E você tem que pensar... E eu acho que o principal você tem que vir com o seu coração aberto pra tudo. Pode sofrer preconceito? Pode. Mas eu vou dizer por experiência minha própria. Eu já sofri preconceito dentro do Brasil. Sendo brasileira. Então vai dizer... eu morava no Centro-Oeste, fui morar no Nordeste. Culturas diferentes. Já sofri preconceito por causa disso. Não, é porque você passa pano porque namora um português. Não, só que eu não vou falar, não, é igual a mesma coisa. Assim como a gente não gosta de ser rotulados, as brasileiras são tudo, como sabemos, também não vou rotular os portugueses. Os portugueses são todos xenófobos. Não vou rotular. Tem situações? Tem. Pode acontecer? Pode. Só que a gente tem que vir aberto e não vir com... aquela na defensiva. Aquele dali já vai falar, já vai me chamar de o brasileiro, a brasileira já vai falar alguma coisa. Eu acho que hoje o que acontece muito é que os brasileiros já escutam tanto que já vem, então, qualquer coisinha, tipo uma resposta seca pra nós, mas normal para os portugueses já é motivo de porque não gosta de brasileiro e blá 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 blá. E muitas vezes não é isso. Então eu acho que a pessoa, quem quer vir, meu maior conselho tenha certeza porque você quer vir. Não é porque a coisa no Brasil tá ruim e tal. Não, você quer vir para Portugal? Quero. E aquela coisa, a minha experiência é uma, a experiência de fulano é outra, a experiência de outra é outra. Você tem que ter a sua experiência. Não é fazer nenhuma... Não tô falando pra ninguém fazer nenhuma loucura. Vender tudo que tem no Brasil e vir. Não. Se planeje e venha pra saber como vai ser a sua experiência. Você pode chegar aqui e ser uma maravilha. Como você também pode chegar aqui e ser uma experiência péssima. Assim como quando eu vim. Então, mas foi a minha experiência. Li. Relatos é o que mais tem. Então, é aquela coisa. Só que eu não deixei... Você tem que saber filtrar ali o que é, o que não é. Se você for escutar tudo, você pira. É isso, não sei se tu tens mais alguma coisa a acrescentar. Acho. Então nós podemos dar por finalizada aqui a nossa entrevista. Se vocês gostaram de nos ouvir, não se esqueçam de deixar aquele like, de subscrever o canal aqui em baixo e de compartilhar com os vossos amigos e também de comentar as vossas experiências cá em Portugal ou de amigos que vocês tenham que estão cá em Portugal ou até mesmo os portugueses, o que é que vocês acham destes comentários ou de experiências também lá fora. Estejam à vontade para comentar aquilo que vocês entenderem e de criar aqui uma espécie de fórum também nos nossos comentários. E não se esqueçam também de nos seguir no Instagram, porque lá vocês vão conseguir acompanhar, por exemplo, viagens em tempo real, podem conseguir ver também outras curiosidades nossas e outras curiosidades que nós só partilhamos lá no nosso Instagram, por isso passem por lá. E já sabem, nós estamos a contar convosco e nós vemos-nos quando? No próximo vídeo. Tchau!